Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Estamos trazendo o comentário do livro de Atos do Apóstolo. Hoje eu gostaria de comentar o capítulo 9, versículo 1 até o versículo de número 18, amados. Vamos tentar comentar esse versículo. Conta-nos a narrativa de Atos capítulo 9, acerca de Saulo de Tarso. A Bíblia diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que caso encontrasse algum do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que há de fazer. Os homens que viajavam com ele se emudeceram, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E, guiando pelas mãos, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e procura em casa de Judá um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe o Senhor: porém, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos que uma escama e recuperou a vista. Então levantou-se e foi batizado. Muito bem, amados, diletos irmãos, nós vemos aqui uma narrativa bastante longa para que possamos compreender acerca desta mensagem de hoje. Esta mensagem, eu já vos disse, está
baseada em Atos capítulo 9, versículo 1 a 18, que eu acabei de ler. Vemos, amados, que entre os judeus que ficaram profundamente abalados com o êxito que acompanhava a proclamação do Evangelho, encontrava-se Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Ele era um cidadão romano de nascimento, era judeu por descendência, e ele foi educado em Jerusalém pelos maiores mestres, ou seja, pelos maiores rabis. Segundo as histórias, ele aprendeu tudo acerca da lei de Deus com um mestre chamado Gamaliel. Saulo era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era hebreu dos hebreus. A Bíblia diz que segundo a lei ele foi fariseu e segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, Saulo foi irrepreensível. Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6. Saulo era considerado pelos rabinos como um jovem altamente promissor. Os rabinos tinham grande esperança. Saulo era visto com respeito e a ele foi incumbido a perseguir a igreja. Saulo passou a perseguir a igreja de Cristo, achando fazer algo para Deus, como defensor da antiga fé. Logo após a morte de Estevão, Saulo foi elevado ao membro do Sinédrio, e isso o colocou numa posição de poder. Eu já vos expliquei que o Sinédrio era um corpo de senadores que exercia tanto autoridade para discutir acerca, inclusive, de tirar vida das pessoas. Saulo tinha tomado parte de destaque no julgamento e na condenação de Estevão. É a impressionante evidência da presença de Deus que Saulo havia contemplado na face de Estevão. Isso havia deixado em dúvida quanto à justiça da causa que ele havia assumido contra os seguidores de Jesus. A mente de Saulo estava perturbada. Sua mente estava profundamente perturbada. Em sua perplexidade, Saulo decide consultar os mestres ou os sacerdotes, aquele em cuja sabedoria e juízo tinha plena confiança. Os argumentos dos sacerdotes, os argumentos dos príncipes, convenceram-no, afinal, de que Estevão fora um blasfemo e que Cristo, que os discípulos pregavam, que este Cristo era um impostor. E sendo Cristo um impostor, cabia aos sacerdotes
exterminar esta seita que estava se formando em Jerusalém, calar, sufocar a mensagem que os cristãos estavam ministrando. Então vemos, amados, que não foi sem um autoexame que Saulo chegou à conclusão de que os cristãos eram hereges e deveria ser combatido. Mas, afinal, sua educação, seu preconceito, seu respeito para com os mestres antigos, o seu orgulho e a popularidade que ele tinha agora, que ele havia obtido, inclusive, força para combater os cristãos, tudo isso fez com que ele se rebelasse contra a voz da consciência e a graça ofertada por Deus. Então Saulo, resolvido plenamente a dar razão ao sacerdote e escriba, ele faz uma grande oposição às doutrinas ensinadas pelos discípulos de Jesus. Sua atividade fazendo com que homens santos e santas mulheres fosse arrastado perante os tribunais, onde alguns eram condenados à prisão e outros eram condenados à morte. Tudo isso ocorreu unicamente por causa da fé que esses novo convertidos professavam em nome de Jesus. Saulo trouxe tristeza e pesares à igreja recém-formada e fez muito fugir para buscar a segurança para proteger a sua própria vida. Muitos foram expulsos de Jerusalém e muitos fugiram. Aqueles que foram expulsos de Jerusalém fugiram por causa da perseguição que Saulo estava causando contra a igreja de Cristo. E essas pessoas em fuga iam por toda a parte, anunciando a palavra de Jesus. Entre as cidades para quais foram esses novos convertidos, achava-se a cidade de Damasco. Damasco havia recebido alguns discípulos e os discípulos pregavam o poder de Deus. Então estava se formando uma comunidade cristã em Damasco, onde a nova fé ganhou muitos adeptos. Então os sacerdotes e os príncipes tinham esperado que por esforço vigilante e uma grande perseguição, aqueles que ele chamava de heresia pudessem ser sufocada, suprimida. Mas o sacerdote compreendia agora que deveria prosseguir em outros lugares com as medidas decisivas tomadas em Jerusalém contra o novo ensino, para retalhar o crescimento desta nova seita que ele chamava de seita dos cristãos. Então, dão carta especial para que Saulo fosse em Damasco. E Saulo, parece ele mesmo tomou essa decisão, pois ele se oferece
ele pede carta aos sacerdotes para perseguir a igreja que estava em Damasco. É isso que nós vemos em Atos capítulo 9, verso 1 e 2. Está escrito assim: respirando ainda ameaça, respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele, Saulo, dirige-se ao sumo sacerdote. Ele pede-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daqueles da seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse para Jerusalém, para ser julgado, ser morto, ser aprisionado. Então assim, com esta carta lhe dava poder, com uma missão ele recebe esse poder, essa missão dos principais do sacerdote. Saulo de Tarso é usando, aliás, de toda a força e vigor, e ardendo em um profundo desprezo contra os cristãos, seguindo um zelo equivocado, pôs-se a caminho naquele grandioso dia, numa jornada rumo a Damasco, com uma missão de exterminar os cristãos. Mas algo iria acontecer antes dele chegar a Damasco, que mudaria o curso da sua vida. No último dia de viagem, a palavra de Deus nos informa que ao meio-dia, enquanto os cansados viajantes se aproximavam de Damasco, seus olhos contemplaram o cenário amplo, um cenário extenso de terra férteis. Seus olhos contemplaram os belos jardins, grandes pomares frutíferos. Damasco era banhado pelas águas, pelas correntes das águas que desciam da montanha. Depois da longa viagem por áreas desoladas, tais cenas era como se ele estivesse se aproximando do próprio paraíso. Enquanto Saulo e seus companheiros se deleitavam na contemplação da planície frutífera e da bela cidade abaixo, a palavra de Deus nos informa que subitamente algo acontece, que ele mesmo nos declara mais tarde. Ele diz que uma luz vindo do céu envolveu, ele desenvolveu a mim e aos que ia comigo uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, disse o próprio apóstolo Paulo em Atos capítulo 26, versículo 13. Saulo de Tarso contempla agora algo que é demais glorioso para ele, por demais glorioso para que os olhos mortais suportassem. Ele ficou totalmente cego, totalmente desorientado. A palavra de Deus nos informa que ele caiu prostrado ao chão, enquanto a luz continuava a resplandecer em redor dele. Ele, Saulo de Tarso, ouviu uma voz que falava em língua hebraica. Isso está registrado em Atos capítulo 26, versículo 14.
E aquele que lhe falava na língua hebraica lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse ao Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos, capítulo 9, verso 4 e 5. Agora Saulo estava caído sob terra, prostrado, cheio de temor. Estava totalmente cego pela intensidade da luz. Os companheiros de Saulo ouviram a voz, mas a ninguém ele vira. Saulo, porém, compreendeu as palavras que foram faladas, e a ele claramente foi revelado. Aquele que falou, a saber, o Filho de Deus estava falando com ele. E no ser glorioso que estava diante dele, Saulo, em visão, viu o Cristo crucificado na mente e no seu coração. A imagem do rosto do Salvador ficou gravado para sempre. As palavras faladas que lhe atingiram o coração com terrível poder. Seu coração que estava cheio de ira, seu coração que estava cheio de orgulho, agora seu espírito, dentro do seu interior, ele é agora iluminado por uma inundação de luz da própria presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo revelando a ignorância e o erro da sua vida anterior, a sua presente necessidade de esclarecimento do Espírito Santo. Saulo viu agora que, ao perseguir os seguidores de Jesus, em realidade ele tinha estado a fazer a obra de Satanás. Saulo viu que suas convicções do direito de seu próprio dever tinha estado grandemente baseado em sua implícita confiança nos sacerdotes e dos príncipes. E ele compreendeu que tanto os sacerdotes quanto os príncipes estavam totalmente errados. Saulo tinha crido neles quando lhe afirmaram que a história da ressurreição de Cristo fora um artifício forjado pelos discípulos. Agora que o próprio Jesus se revelava a ele nessa forma de luz, Saulo estava convencido da veracidade das reivindicações feitas pelos discípulos. Naquela hora de iluminação celestial, o espírito de Saulo, que estava enebrecido, compreendeu com rapidez a necessidade de um novo nascimento. Saulo conhecia os registros proféticos das Escrituras Sagradas. Agora, através do Espírito Santo, abria-se-lhe a compreensão. Viu que a rejeição de Jesus pelos judeus, sua crucificação e ressurreição e ascensão, tinha sido predito pelos profetas e demonstrava ser ele o Messias prometido. O sermão de Estevão, por ocasião do seu martírio, foi de maneira implícita trazida à lembrança de Saulo. E ele compreendeu
que Estevão, sem dúvida, havia contemplado a glória de Deus quando ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos, capítulo 7, versos 55 e 56. Os sacerdotes tinham declarado blasfema a esta palavra, mas Saulo agora sabia que isto era verdade. Em tudo isso, que a revelação para o perseguidor, Saulo sabia agora, com certeza, que o prometido Messias viera à terra na pessoa de Jesus de Nazaré. Que este Jesus de Nazaré fora rejeitado e crucificado por aquele a quem ele viria salvar. Sabia também que o Salvador ressurgira triunfante do túmulo e ascendera ao céu. Naquele momento, perante a luz divina, uma grande revelação divina veio ao coração de Saulo. Saulo lembrou-se com terror de que Estevão, que dera testemunho de um Salvador crucificado e ressuscitado, fora sacrificado com seu consentimento, e que mais tarde, por seu intermédio, muitos dignos seguidores de Jesus haviam encontrado a morte por meio de uma perseguição cruel. Agora que Jesus falava com Saulo no caminho do Damasco, o Salvador falara a Saulo por intermédio de Estevão lá do passado, cujo claro raciocínio não pode ser contrariado. Judeus tinham visto a face do Marte, refletindo a luz da glória de Cristo, sendo a sua aparência como o rosto de um anjo. Ele tinha contemplado a face de Estevão, e o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Saulo também havia testemunhado que no momento da morte, Estevão orava a Deus, pedindo que Deus perdoasse seus inimigos, que não lhe impusesse culpa. Tinha testemunhado também a decidida, até alegre resignação de muitos que ele havia perseguido e atormentado. Diante do tormento e aflição, tinha sido causado por ele, tinha visto algum entregar-se voluntariamente sua própria vida, com regozijo por amor de sua fé em Cristo Jesus. Durante a sua grande perseguição à Igreja de Cristo, Saulo havia contemplado tudo isso, mas mantinha o seu coração petrificado, enegrecido, pois ele estava a serviço das trevas. Mas agora, alguém que era maior do que as trevas trazia-lhe luz ao coração. Todas essas coisas tinham tocado altamente em Saulo, e às vezes vinha em sua mente que havia algo maior por trás da fé daqueles que professavam a fé em Jesus. E agora ele compreendia que Jesus era o prometido Messias. Neste momento de reflexão,
Então algo lhe trouxe a convicção. E ele sempre perseguiu, não foi os homens, mas sim o próprio Jesus de Nazaré. Ele compreendeu que Jesus era o Messias e que seus discípulos não eram fanáticos, mas eram pessoas movidas pela fé. Saulo, disse o mestre, por que me persegues? A interrogação, quem és, Senhor? Foi respondido pela mesma voz, eu sou Jesus a quem tu persegue. Cristo agora se identifica como sendo aquele que Saulo estava perseguindo. Perseguindo os seguidores de Jesus, Saulo tinha batalhado diretamente contra o Senhor dos céus, em os acusar falsamente, e falsamente testificar contra eles. Havia acusado falsamente a Jesus e falsamente testificado contra o Salvador do mundo. Em seu coração agora, Saulo, nenhuma dúvida assaltou a mente de Saulo quanto a ser aquele que lhe falara Jesus de Nazaré, o tão esperado Messias e a consolação e a redenção de Israel. Então ele, tremendo e atônito, perguntou, Senhor, que queres que faça? Então lhe disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que tu convens a fazer. Quando se retirou a glória, a luz que estava sobre Saulo, Saulo se levantou do chão e achou-se completamente sem a sua visão. O brilho da glória de Cristo fora por demais intenso para seus olhos mortais, causando-lhe uma cegueira. Desaparecido esse brilho, a escuridão da noite invadiu-lhe a visão. Ele creu que essa cegueira era um castigo divino por sua cruel perseguição aos seguidores de Jesus. Em terríveis trevas, pobre Saulo tateava em torno em busca de algo para se apoiar. Seus companheiros, em temor e pasmo, segura na mão de Saulo, guiando pelas mãos, o conduziram a Damasco. Na manhã desse acidentado dia, Saulo tinha se aproximado de Damasco com sentimento e rancor em seu coração por causa da confiança depositada pelos principais sacerdotes. Havia sido confiado a ele grande responsabilidade. Então, para promover os interesses da religião judaica, para acabar com os cristãos, para destruir a fé em Damasco, desculpe, irmãos, Saulo havia determinado que sua missão seria coroado de êxito, pois ele estava levando uma carta que lhe dava autoridade para arrastar e matar aqueles que professavam a fé em o nome do Senhor Jesus. Agora Saulo se encontrava ferido, estava cego, desorientado, torturado pelo remorso
não sabendo se os outros juízo o aguardava, ainda procurou ali a casa do discípulo Judas, onde em solidão teve a ampla oportunidade para refletir e orar. Saulo esteve 3 dias sem ver. Durante esses 3 dias ele jejuou. Nada comeu, nada bebeu. Esses dias de íntima agonia tiveram para ele a duração de anos. Vezes sem conta, ele recordava com o espírito angustiado a parte que tinha desempenhado na morte de Estevão. Provavelmente Saulo, com horror, pensava em sua culpa por haver deixado controlar pela maldade. Provavelmente ele pensava com horror sobre os preconceitos dos sacerdotes e príncipe, mesmo quando a face de Estevão, quando a face de Estevão fora iluminado pela gloriosa luz dos céus. Com espírito triste e quebrantado, provavelmente Saulo reconsiderou as inúmeras vezes que tinha fechado os olhos e ouvido a mais tocante evidência da mensagem de Cristo, e quantas perseguições aos crentes em Jesus de Nazaré. Esses dias, durante esses 3 dias de exame de consciência e humilhação do coração, foram passados em reclusão íntima. Os crentes, tendo sido advertidos dos propósitos de Saulo em vir a Damasco, temia a este terrível homem. Muitos cristãos estavam fugindo. E muitos cristãos não confiavam que houvesse algum escapatório. Então, Saulo, agora completamente cego, durante as longas horas em que Saulo estivera fechado a só com Deus, relembrou muitos textos das Escrituras referente ao próprio advento de Cristo, com a memória aguçada pela convicção de que estava possuído por algo mal. Ao refletir no significado das profecias, ficou pasmo antes a cegueira de entendimento de que estivera possuído, bem como o dos judeus em geral, que os levara à rejeição de Jesus como o Messias prometido. Mas agora, encontrando-se cego, não tendo visão, mas a sua mente fora iluminado, e tudo parecia claro para ele. Sabia que seu anterior preconceito e incredulidade tinha-lhe obscurecido a percepção espiritual, impedindo-o de discernir em Jesus de Nazaré o Messias da profecia. Ao render-se Saulo inteiramente à convicção da fé pelo poder do Espírito Santo, viu os erros praticados pela sua própria vida e reconheceu a amplitude da lei de Deus. Ele fora muito orgulhoso. Fora um fariseu, confiante na justificação por suas obras,
curvou-se então perante Deus, com humilhação e simplicidade da sua nova vida, como uma criancinha, confessando a sua indignidade e pleiteando os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Saulo converte-se a Cristo. Jesus chama Ananias e envia Ananias para que ore por Saulo. Ananias chega, já completamente acreditando na transformação, pois Jesus havia dito para ele ser um vaso escolhido, e o Salvador envia Ananias para que ele orasse, para que Saulo voltasse a enxergar. Então, Ananias vai à rua chamada direita, e lá ele coloca a mão sobre a cabeça de Saulo e ora. E Saulo recupera a visão. Ananias diz para ele: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos, e logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Imediatamente Saulo é batizado por Ananias. Dessa maneira confirmou Jesus a autoridade da sua igreja organizada e pôs Saulo em contato com seus instrumentos apontado na terra. Cristo tinha agora uma igreja como sua representante na terra, e ela pertencia à obra de dirigir os pecadores arrependidos no caminho da vida. Muitos amados têm ideia de que são responsáveis somente, muitas vezes, pela sua própria comunidade, mas nós fomos chamados para ser luz deste mundo e sal da terra. Aceite a missão que o Senhor está te dando. Seja um missionário. Proclame a obra da fé. Fale abertamente que em Cristo há salvação. Somente Ele tem autoridade de salvar a cada um de nós. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Bastante extenso, mas tinha que ser desse jeito. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.